Obrigada, Basília Rodrigues. Ainda em cima de todos esses trechos daquilo que foi conversado numa fatídica reunião em julho de 2022, em que Bolsonaro diz: não tem como esse cara ganhar a eleição no voto, não tem como ganhar no voto. Um outro trecho dito por Jair Bolsonaro nessa reunião é que a esquerda é apegada ao poder e que chegava a admirar a união do grupo político. Ele falou ainda sobre a empresária Luísa Helena Trajano, dona do Magazine Luiza, e disse que ela era a única de esquerda. O vídeo foi obtido pelo âncora da CNN, Leandro Magalhães. A Polícia Federal disse que as investigações sobre o material continuam com o sigilo regulado por lei e decisões judiciais. Vamos ouvir esse trecho. A única empresária da esquerda aí, a Magazine Luiza, está se ferrando, está afundando. Agora, esses caras têm que viver às custas do Estado, é igual um belo e um carrapato. Não adianta falar, sai da vaca, vai comer capim, que ele vai morrer de fome. Então, a esquerda fica apegada ao poder e são unidos, porque se deixar a teta, né, que é o Estado, eles morrem de fome. Então, a união deles é algo fantástico. Você tem que elogiar a união deles. Por lá de cá, qualquer acusaçãozinha, né? Olha, o mundo cai na cabeça daquela pessoa. Então, eles estão numa situação de brigar por essas eleições agora, porque mais 4 anos sem o sangue do Estado, esses caras morrem de inanição. Esse é mais um trecho dessa reunião e que, se a gente comparar, inclusive, com outros que ainda não foram publicizados, que estão em sigilo, os outros têm ainda, se a gente fosse colocar um termômetro, uma gravidade gigantesca. Não que esses outros trechos também não sejam igualmente de se repercutir, né, com a grandeza de haver a repercussão. Bom, a empresária foi citada naquele trecho da reunião, nós fizemos o nosso trabalho, procuramos a empresária Luísa Helena Trajano, mas ela disse que não vai comentar a fala de Jair Bolsonaro. Juliana e Pedro, eu quero ouvi-los aqui, por favor, porque nós estamos tendo em doses homeopáticas alguns trechos de uma reunião que durou 1h20. Né? É uma reunião bastante grande, alguns trechos já estão evidenciados em vídeos, outros não estão e que são citados aqui no processo da Polícia Federal, de uma gravidade imensa. E por que é importante a gente ter acesso a esse tipo de material e até expor, né, as pessoas que foram citadas em reuniões? Eu acho que tem uma guerra de narrativa que está posta, né, Elisa, que é o que é falso, o que é verdadeiro, e a imagem é incontestável. Então, quando a gente tem acesso a imagens como essa que a gente viu aí, fica evidente que a fala foi dita e daquela maneira. É aquela velha história da conversa no WhatsApp versus a conversa no telefone. Quando você fala com alguém pelo WhatsApp, às vezes você manda aquela mensagem por texto e a pessoa interpreta de um jeito. Mas quando você fala com ela no telefone, a interpretação é totalmente diferente, porque você ouve o tom de voz, você entende o raciocínio, você olha a íntegra do processo todo, porque a gente viu na decisão do ministro Alexandre de Moraes fatias do diálogo que foi tido naquele dia 7 de julho de 2022. Foram fatias, não foi o diálogo todo. E aí, quando você assiste o vídeo completo, você consegue entender o contexto dessa fala, daquele diálogo, daquela discussão. E aí cada um tira suas próprias conclusões. A conclusão da Polícia Federal e do ministro Alexandre de Moraes é que era um ambiente de golpe, um ambiente golpista, que o golpismo foi incentivado pelo presidente, na época, Jair Bolsonaro, e que ele tentou convencer os ministros a espalharem desinformação. Agora a gente vai aos poucos entender quais são os trechos desse vídeo, que inclusive podem não ter um valor jurídico significativo, mas tem um valor jornalístico importante, porque ajudam a identificar o personagem Jair Bolsonaro, a ação dele enquanto chefe de Estado e as pessoas que ele mirava ali como alvo, como é o caso da Luísa Trajano, que é uma empresária de renome no Brasil, tem uma marca construída e consolidada, muito diferentemente daquilo que diz o Bolsonaro, sem nenhuma dependência do Estado para poder consolidar a marca dela, né, Elisa? Pois é, e também um dia
A gente está falando do dia 2 após a operação da PF, né, Juliana? Agora que alguns apenas trechos da reunião foram divulgados e o momento também de contabilizar o tamanho do efeito político. Porque quem está ao lado de Jair Bolsonaro vai fazer tudo e faz parte do jogo para diminuir essa poeira, para reduzir. Não foi tão criminoso assim. E o outro lado que trabalha para, não, foi criminoso, inclusive isso pode colocá-lo na cadeia. Em 2 pontos também, Elise, que eu chamo a atenção, que o primeiro ponto é o seguinte: a gente tinha ali o presidente preocupado com o resultado das eleições e buscando ali grupos poderosos no Brasil que pudessem endossar esse pensamento. É claro que o presidente também estava preocupado com o que os empresários estavam pensando sobre o resultado das eleições. E é nesse ponto que a gente precisa prestar atenção. Por quê? O que a gente teve ali em 2022? A partir do momento que as pesquisas avançavam e que o governo não dava ali um respaldo tão grande para a situação do país, principalmente no que diz respeito à economia, a gente teve alguns empresários que estavam desembarcando e se afastando de diálogo com o governo federal. Então, nesse momento, o presidente diz que, é claro, era uma empresária que estava mais aliada à esquerda, a gente teve ali um posicionamento de alguns empresários em relação à campanha eleitoral e se coloca insatisfeito com isso, pensando, já colocando ali, né, sinalizando que havia uma preocupação com os empresários em relação à campanha e o resultado das eleições. Outro ponto importante, a gente está falando aqui sobre análise jurídica, enfim, do que vai acontecer a partir desse vídeo. É importante a gente sempre relembrar o que disse a Polícia Federal quando colocou esse vídeo ali no relatório que embasou a operação de ontem. Eles afirmam que essa reunião teve como finalidade cobrar dos presentes uma conduta ativa na promoção ilegal da desinformação e dos ataques à justiça eleitoral. Promoção também, mas também a difusão, cada uma com suas respectivas áreas, ou seja, havia uma intenção ali de colocar isso, fazer com que os ministros espalhassem essa narrativa, que serviu, de acordo com os investigadores, como um dos elementos essenciais para manter mobilizadas manifestações em frente às instalações militares. Então, a gente faz uma conexão dessa reunião com o que aconteceu no 8 de janeiro, que também é importante para a gente entender a gravidade do que estava sendo discutido ali naquele momento. Por falar em gravidade, Basília Rodrigues, nos conte uma coisa, por favor.